irmãos. Boa noite. Deus nos guarde, nos conserva em sua paz. Possamos fazer o nosso estudo de hoje com a gratidão que sempre nos é concedida quando a gente começa o trabalho com Cristo, né? Gostaria de agradecer a direção da casa pelo convite, de estarmos aqui refletindo um pouco, agradecer ao nosso irmão Albêncio, que está aqui tocando essa música maravilhosa, né? Não preciso nem falar do dom do nosso irmão Albêncio, que sempre traz essa melodia que prepara o ambiente para nós, né? Albêncio nasceu para cantar, né? E graças a Deus que está cantando junto de nós na espiritualidade. Agradecer também minha mãe, que veio comigo, né? Muito tempo. A mãe tem muito tempo que não sai de Espera Feliz. Mas eu chamei e falei: mãe, vamos lá comigo, o pessoal gosta tanto da senhora. E ela veio hoje, né, fazendo essa companhia maravilhosa. Agradecer meu irmão João Paulo e Camila, que vieram também lá de Espera Feliz, aí para nos prestigiar e vibrar junto conosco nas ligações, né, do estudo de hoje. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir um tema, né? Nós estamos aí em épocas de carnaval, né? Está dando até para ouvir, né, as vibrações do carnaval. E é algo natural, né? Carnaval, e faz parte da cultura popular brasileira, né? E o autoconhecimento, né, que é a proposta do estudo de hoje, é algo que sempre é muito importante a gente analisar nos momentos que a gente participa, em tudo que a gente participa, nas festas, no trabalho, em casa. Conhece-te a ti mesmo, que é a temática do estudo de hoje, né? O autoconhecimento, ele é algo que ainda tem passado longe da mente de muitas pessoas no planeta Terra. Por quê? Porque a gente percebe que a quantidade de guerras que ainda existe no planeta, a quantidade de gente passando fome que ainda existe no planeta, a quantidade de pessoas passando por cima das outras que ainda existe no planeta, mostra que o planeta ainda não está com o coração das pessoas regenerado, assim como Jesus nos pediu que estivéssemos. As pessoas ainda estão muito endurecidas, né? Materializadas, mas estamos caminhando, todos nós seres humanos, para esse estado de consciência que Jesus nos disse que é o estado de bem-aventuranças, né? Mas o Espiritismo, ele é uma doutrina psicológica. Por quê? Porque o Espiritismo, ele fala que não tem como nós evoluirmos em direção a Jesus, a Deus, a não ser através do caminho do autoconhecimento. Eu vou fazer um estudo bem metódico, meus irmãos, então peço licença, às vezes eu estar lendo aqui alguns trechos um pouco grandes, mas para a gente poder extrair das obras de Allan Kardec aquilo que pode realmente favorecer o entendimento do que é esse autoconhecimento e como trilhá-lo, né? Então, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação kardeciana, né? O Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Ou seja, Allan Kardec está perguntando assim: qual é o modo mais prático para a gente evoluir? Qual é o modo mais prático para a gente ser feliz? Qual é o modo mais prático para a gente encontrar paz interior, né? E os Espíritos respondem de uma forma bem sucinta, mas é uma resposta muito profunda, né? Eles falam assim: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o Livro dos Espíritos, ele tem algumas perguntas que é como se fossem perguntas chaves do Espiritismo todo. Tem essa, 919, tem a 621, quando está lá: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Essas respostas, elas estruturam o que é o Espiritismo. Então, quando os Espíritos respondem, conhece a ti mesmo, o sábio da antiguidade nos disse, ele está falando sobre um cara que viveu 2.500 anos atrás, ou seja, 500 anos antes de Cristo,
que ficou sendo considerado como o pai da filosofia. Era considerado o homem mais sábio da Grécia. Esse indivíduo é chamado Sócrates. Sócrates, que sempre falava nas pregações dele, em Atenas, na cidade da Grécia, conhece a ti mesmo, e ele falava isso porque essa frase estava escrita num templo chamado Templo de Delfos, que era da cidade de Delfos, e lá os gregos eles iam visitar as pitonisas, que eram moças, que eram adolescentes, médiuns, que os deuses falavam através delas, ou seja, os espíritos benfeitores. Eles iam lá perguntar várias coisas a elas, aos deuses, né, que falavam através delas, coisas do cotidiano, coisas da cidade. E aí um dia, como eles estavam vendo que Sócrates estava movimentando muita gente na praça de Atenas, principalmente jovens, porque ele era questionador, ele mexia muito com o pensamento crítico das pessoas. Vejam bem que naquela época, Grécia já era uma civilização bem desenvolvida do ponto de vista cultural, filosoficamente, matematicamente, eles tinham um conhecimento muito grande. E aí eles vão lá perguntar sobre Sócrates, na verdade eles vão perguntar querendo chegar em Sócrates, e aí perguntam aos deuses, né, que nós sabemos que são os espíritos, quem é o homem mais sábio da Grécia? E aí os espíritos respondem, Sócrates. Sócrates é o homem mais sábio daqui. Aí eles saem dali e vão até Sócrates, e chegam lá para perguntar, Sócrates, nós somos lá nos deuses, e perguntamos a eles, quem é o homem mais sábio da Grécia? Eles falaram que é você. Você confirma isso? E aí Sócrates pensou um pouco, falou assim, talvez eu seja realmente o homem mais sábio daqui. Porque eu, pelo que eu percebo aqui, eu sou o único que sei que nada sei. E aí essa frase ficou conhecida de Sócrates. Só sei que nada sei. Por que Sócrates ele disse isso? Ele falou assim, porque eu sou aquele que sabe que nada sabe, enquanto muitos acham que sabem quando não sabem. Sócrates estava mostrando da nossa condição tão pequena perto do conhecimento universal, perto do conhecimento espiritual. Nós somos crianças ainda espirituais, exercitando uma maturidade que um dia teremos espiritualmente falando. Então todos nós somos pequenos. Percebam bem, nós vivemos aqui num planetinha que é uma coisinha desse tamanhozinho assim, perto de um sistema solar, que também é uma coisinha bem pequenininha assim, perto de 200 bilhões mais ou menos de sistemas solares que tem só na Via Láctea, que é na verdade apenas uma coisa perto de bilhões de galáxias que tem no universo todo. Então o que nós somos? Onde que a arrogância, o orgulho fica perto disso? Nós somos poeira. Chico Xavier falava que nós somos cisco, né? Ele falava dele mesmo, né? Eu sou um cisco, né? Francisco, né? Eu sou um cisco. Agora imagina bem, né? Se Chico Xavier é um cisco, o que eu sou então, Pedro? O que eu sou? Se Chico Xavier, né, esse espírito iluminado, esse espírito chamado amor, que veio aqui e doou a vida em prol das pessoas, com uma mediunidade aflorada, com um conhecimento fantástico colocado nas obras dele, mais de 450 obras. O que nós somos? Onde fica a arrogância nisso? Eu gosto muito de um ditado chinês que fala assim, no xadrez, quando o jogo acaba, tanto o peão quanto o rei vão para a mesma caixinha. Esse ditado é profundo. Todos nós somos feitos da mesma matéria, todos nós somos feitos da mesma energia, todos nós um dia vamos deixar tudo por aqui e vamos seguir o nosso caminho espiritual. Então percebem que isso é muito profundo. Então, a princípio, o conhecimento, o autoconhecimento, ele começa quando a gente aceita que a gente ainda não conhece tudo. Quando a gente aceita que a gente ainda tem muito a aprender. Todos nós temos. Todos nós somos aprendizes do universo. Então, se o indivíduo ele não se coloca nessa condição de aprendiz, ele fecha.
ele se fecha. E fecha numa estrutura mental de conceitos, muitas vezes de dogmas, onde ele sempre interpreta tudo na vida baseado nesses conceitos. E aí, quando ele se fecha, ele já acha que ele sabe tudo, esse indivíduo fictício, ele não abre a mente para nada novo entrar. Ele não abre espaço para o conhecimento novo. Então, vejam bem, a condição de aprendiz nos traz humildade perante aquilo que a gente não sabe. E sempre nós não sabemos de tudo. Allan Kardec dizia que o Espiritismo é evolucionista. Ou seja, a própria doutrina vai evoluindo também, juntamente com a evolução humana. Ela não é cristalizada, ela não é parada, ela também é progressiva, porque à medida que a gente vai crescendo no nosso entendimento sobre a natureza, sobre o universo, sobre nós mesmos, ele tem que acompanhar isso. Allan Kardec chegou a dizer que se um dia a ciência provasse uma coisa que o Espiritismo tivesse errado, era para a gente deixar essa coisa e seguir a ciência. E o Espiritismo ele teria que aceitar essa nova condição, esse novo paradigma, para ele se manter como uma ciência racional. Então o Espiritismo não nos diz tudo. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, confesso que tem muita coisa aqui, né? O Espiritismo trata de todos os assuntos praticamente da vida, mas tem muita coisa hoje que nós temos que na época de Allan Kardec não existia. Célula-tronco, por exemplo, genética, estrutura genética, genoma humano, clonagem, isso não existia na época de Allan Kardec. Então, o Espiritismo ele tem que também se adequar a esses novos conhecimentos e ver o que os Espíritos dizem sobre ele, passar por aquele crivo da universalidade, ou seja, nós temos que comparar o que um está dizendo com o que o outro está dizendo, com o que o outro está dizendo, comparar com o bom senso, com a razão, e aí sim, a gente ir formando essa mentalidade espírita. A mentalidade espírita não é algo fechado, é algo aberto. Se fosse algo fechado, seria uma religião dogmática, que ela não é. Bom, mas aí a gente pensa assim, muito bem, então o caminho para a gente evoluir é nos conhecermos a nós mesmos, é o autoconhecimento. Mas como fazer isso? Essa é a questão. Como fazer o autoconhecimento? Meus irmãos, como falar para uma pessoa que ela tem que se conhecer, se ela não quiser se conhecer? Porque tem muita gente que não está querendo. E mexer com esse negócio de filosofia, mexer com esse negócio de pensamento filosófico, de onde a gente veio, para onde a gente vai, qual é o nosso propósito aqui. Tem pessoas que não estão querendo entrar nisso. Porque às vezes está muito satisfeito ainda em apenas com o seu churrasquinho, a sua cervejinha, a sua vida comum ali de trabalhar e curtir, deixa a vida me levar, um sambinha, que eu respeito, né, que é uma música maravilhosa, o samba, todas as músicas são maravilhosas, mas tem pessoas que não estão querendo olhar para dentro de si mesmas e olhar o que tem que mexer lá dentro, mexer no bom sentido. Tipo assim, as nossas arestas. Nós temos coisas que a gente deve trabalhar dentro de nós, com muita tranquilidade, com um alto perdão, aceitando, mas a evolução ela só começa quando a gente começa a sondar o nosso mundo interior, a sondar como que nós estamos sentindo as coisas. Quer ver, meus irmãos? Tem pessoas que vivem ansiosas a vida toda e não sabem que têm ansiedade. Tem pessoas que vivem magoada a vida toda e não trabalha essa mágoa para se libertar. Às vezes nós carregamos sentimentos dentro de nós que a gente não sabe que a gente tem, porque a gente não olha para eles. E aí eles nos incomodam, eles reagem sobre nós, porque eles estão inconscientes. Vou citar um exemplo de minha mãe. Posso citar a mãe? Porque a senhora é um amor de pessoa, a senhora não liga, né? É um espírito, uma alma amorosa. Mas a mãe tem muito medo de lugar fechado. Se ela entrar num lugar fechado, é uma claustrofobia realmente.
né? Fechou tudo o carro, ela pede para abrir janela e tal. Já melhorou bastante. Eu acho que ela já está se libertando disso aí já. E aí um dia conversando com a mãe, eu falei assim, mãe, na infância da senhora, a senhora teve alguma coisa, a senhora vivenciou alguma coisa ligada a lugar fechado, que possa ter gerado algum trauma inconsciente e tal? Aí ela pensou e falou assim, Roseli, quando eu era menina, né, não vou falar a idade da minha mãe não, é novinha, né? Não vou falar não, né? Ela é menina, a octogenária é uma menina. Quando eu era novinha, os meus irmãos, brincadeira de menino não tem jeito, né? Eles estavam brincando lá, de repente eles me pegaram, me colocaram dentro de uma mala, fecharam a mala. Não, eles chamavam canhaço antigamente. É alguém aqui que deve uma mala alta. Eles um baú. Meu irmão entrou no coleguinha dele, eu abri rápido. Na hora que eu entrei, subiu em cima da mala. Pois é, aí colocaram ela lá dentro da mala, fechou a mala e subiu em cima da mala, ficaram ali, quer dizer, brincadeira de menino, né? Aí a minha avó chegou, deu um espalhafatoso ali com os meninos, né? Deu lá e tirou ela, já estava branca ali, né? Branca ali dentro ali. Então eu falei assim, mãe, eu acho que a origem dessa claustrofobia está aí. Isso pode ter gerado uma coisa interna, no inconsciente, e quando ela entra num lugar fechado, de certa maneira lá dentro aquilo vem para fora, na mala fechada. Assim como tem pessoas que têm medo de barata, né? Fobia de barata. Vê uma barata assim, sobe em cima da mesa e coisa. Olha o tamanho da barata. Desse tamanhozinho, olha o tamanho da pessoa. E a pessoa às vezes tem medo, pode ser grande do mesmo jeito, mas tem medo. Então, meus irmãos, nós carregamos coisas dentro de nós que, de certa maneira, controlam o nosso comportamento, faz a gente se comportar de um jeito ou de outro, e a gente apenas reage a isso sem saber muitas vezes a causa. Então, o primeiro passo que os Espíritos dizem que é necessário para a gente descobrir o que a gente tem dentro da gente, para a gente evoluir. O primeiro passo para a gente evoluir é a gente descobrir o que a gente tem dentro da gente, como conteúdos internos. Olhar para dentro, fazer a viagem interior. Como que eu estou pensando no meu dia a dia? O que eu estou sentindo no meu dia a dia? Parar e perceber qual é o meu estado emocional agora. Será que eu estou bem? Tem dia que a gente está mais centrado, tem dia que a gente está mais voado, tem dia que a gente está mais calmo, tem dia que a gente está mais acelerado. E se a gente não tiver momentos diários de introspecção para poder olhar isso, a gente fica refém da nossa própria mente. A gente fica sendo refém desses próprios condicionamentos internos. Bom, mas aí, então vem a pergunta: como a gente faz isso na prática? Os Espíritos dizem uma espécie de uma fórmula para isso, porque cada pessoa é diferente da outra. Mas é uma prática que realmente funciona se a gente começar a fazer, que está na questão 919A, logo depois dessa que eu li, e eu vou pedir a licença aos irmãos para eu lê-la para vocês. Porque logo depois que Allan Kardec pergunta qual é o meio prático para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal, que os Espíritos respondem, conhece a ti mesmo, ele faz uma outra pergunta. Allan Kardec pergunta assim: concebemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Aí um espírito chamado Santo Agostinho, que foi um dos coordenadores da codificação espírita, Santo Agostinho, João Evangelista, Sócrates, Platão, esses são apenas alguns espíritos que escreveram esse livro, através dos médios no século XIX. Santo Agostinho, ele meio que coordenou todo esse processo. E aí o Santo Agostinho, ele conta uma experiência dele para esse processo de autoconhecimento. Olha bem o que ele fala. Peço licença para ler para os irmãos. Fazei o que eu fazia, eu mesmo, de minha vida sobre a terra, quando ele estava encarnado. O que ele fazia? Ao fim da jornada do dia de trabalho, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito
e me perguntava se não tinha faltado algum dever, se ninguém teve do que se lamentar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que, cada noite, lembrasse todas suas ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Colocai-vos, pois, perguntas e interrogai o que fizestes, e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais da parte de outrem, se fizeste uma ação que não ousarias confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra vosso próximo e enfim contra vós mesmos. As respostas serão repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpas? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é muito verdadeiro, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por uma outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade, e frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tenha vontade séria de se melhorar, explore, pois, sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim, que faça o balanço de sua jornada moral, como mercador faz de suas perdas e de seus lucros. Eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que a outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma outra vida. Então, olha bem que interessante, meus irmãos. Eu tirei alguns trechos aqui para a gente poder refletir sobre eles, essa questão. Primeiro é o seguinte: Santo Agostinho fala que se toda noite a gente parasse para fazer uma visita do nosso dia, às vezes a gente nem dá um tempo, a gente está lá na televisão, chega cansado, vai lá para a televisão, vai pela internet, fica vendo vídeo, vendo, aí daqui a só dorme. Daqui a pouco, no outro dia acorda de novo e vai para a correria de novo. Então, que seja no final do dia, como Santo Agostinho pede aqui, ou no início do dia, eu particularmente faço no início do dia, fazer uma pausa, uma parada, para visitar como que a gente está, como que foi o dia, como que foram os acontecimentos, o que uma pessoa falou comigo, o que eu falei com uma pessoa, o que eu fiz ao próximo, o que o próximo me fez. Fazer essa visitação e recapitular, de certa maneira, fazendo uma espécie de digestão psicológica para assentar as coisas dentro da gente. Às vezes tem acontecimentos que acontecem conosco, desculpa a redundância, que a gente tem que exercitar nele um processo de aceitação e não deixar ele embolado lá dentro da gente e seguir, porque ele vai incomodar. Então a gente tem que colocar no lugar dele alguns perdões, às vezes a gente tem que perdoar, às vezes a gente tem que tomar uma iniciativa em relação a alguma coisa, mas para fazer isso a gente tem que ter esse momento de visita interior. E aí,
Santo Agostinho diz que aquele que faz isso sempre adquire uma grande força. Força para se aperfeiçoar, porque Deus o assiste. Jesus fazia isso, meus irmãos. Jesus sempre à tardinha, depois que ele curava, depois que ele falava, ele se afastava de todo mundo. E ele ia lá, às vezes para o alto de um monte, orar a sós. Ali ele orava, ali ele se conectava com Deus para refazer as energias dele. Então a gente precisa dessa pausa para o refazimento da energia. Só que essa pausa não é simplesmente ficar parado, não é sentar no sofá e ligar a televisão. Isso é bom também, descansa também. Mas essa pausa é uma pausa onde há essa proposta de olhar para dentro. Como que eu estou? Como que eu estou me sentindo? Como que está a batida do meu coração? Como que está o meu estado? Será que eu estou confortável comigo mesmo? Já perceberam que muitas pessoas não ficam confortáveis consigo mesmas? Se eu não fico confortável quando eu estou sozinho comigo mesmo, como é que eu vou ficar confortável com alguém? Então, coisa para fazer para não ficar parado em silêncio um pouquinho consigo mesmo. Liga o som alto, vai fazer alguma coisa, não tem um momento para poder sentir a própria individualidade, sentir o corpo, sentir a respiração, sentir os pensamentos, sentir o coração. E aí eu tirei alguns trechos aqui, que nesses momentos de parada, nós podemos fazer isso através de uma oração, através de uma leitura espiritualista, através de uma meditação, onde a gente vai vendo os conteúdos inconscientes vindo para fora. A gente pode fazer isso de várias formas. A gente tem que descobrir o nosso jeito de fazer essa visita interior. Eu, particularmente, eu faço através da meditação. Da leitura, mas pode ser uma prática também de exercício físico, até isso pode ser leve, né? É uma prática onde você sente você, onde você visita o seu eu interior. Mas aí vai vir os pensamentos, o que eu fiz ontem, o que a pessoa falou comigo. E aí, se ficar indeciso em relação a alguma coisa que aconteceu, será que qual é o caminho certo? Qual é a decisão correta em relação a isso ou aquilo? Aí os Espíritos falam aqui: quando estiverdes indecisos sobre o valor de vossas ações, pergunta como que você julgaria essas ações se fosse praticado por outra pessoa. Então isso aí é algo infalível que Jesus já falou há 2.000 anos. Fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse. A gente consegue ser 100% nisso? Não, porque nós somos imperfeitos, a gente erra, a gente cai. Mas quando a gente enxerga, a gente tem que buscar curar isso, a gente tem que buscar reparar isso. Então começa por aí. As minhas ações estão de acordo com as leis de Deus? Elas foram sinceras? Porque tem dois tipos de ações. Tem aquela ação que o indivíduo realmente ele planeja fazer o mal e faz o mal. Esse está mais comprometido com a própria consciência. Ele quis o mal do outro. Então esse vai ter que realmente sentir na pele o que ele fez com o outro para ele poder perceber que é errado, e para ele aquilo não é. Mas tem um outro tipo, às vezes, de infração, que é quando o indivíduo ele simplesmente não enxerga lá fora, lá na frente. Ele pratica a ação de acordo com o nível de consciência que ele estava naquele momento. Então ele tem que se perdoar nesse aspecto e seguir em frente, procurando fazer sempre o melhor e ajudando as pessoas. Então esse negócio de fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse, tem a ver com aquilo que Jesus disse também, de novo, em outra passagem: amar ao próximo como a si mesmo. Porque esse princípio ele serve para em qualquer época, em qualquer lugar. E ele sempre deságua na caridade. Ele sempre deságua no amor. Se eu vou querer trilhar uma vida sempre fazendo para o outro aquilo que eu quero que o outro me faça, então o que eu vou fazer para o outro? Amor, caridade. Eu vou querer ajudar.
Porque é isso que o universo vai trazer de volta para mim. É a lei da plantação e da colheita. Que a gente oferta a vida traz de volta para nós. Já pensou, meus irmãos, se todos nós, humanos na Terra, quiséssemos trilhar esse caminho? Já pensou se todos nós tivéssemos consciência disso? Muitos já têm, graças a Deus. Nós estamos aqui num domingo de carnaval, estudando Espiritismo. Poderíamos estar em vários outros lugares, escolhemos estar aqui. Isso já é algo importante. Se alguma coisa me trouxe aqui, é porque alguma coisa despertou dentro de mim que isso aqui é bom. E realmente é. E é importante essa reflexão. Então, muitos já buscam essa evolução. Agora, muitos ainda não. Muitos ainda se comprazem em outras coisas, e é natural que assim seja. Cada um vai buscando o seu alimento. Mas já pensou um dia que a Terra, todos buscarem realmente o reino de Deus? Nós já estaremos no paraíso. Ah, mas como assim todos buscaram o reino de Deus? Nós vamos ficar esperando, de repente, as nuvens se abrirem e Jesus chegar em cima de uma carruagem de fogo, como fosse discos voadores, e aí transformar o planeta? Vai ser assim? Lógico que não. Porque o próprio Jesus disse que a gente não enxergaria o reino de Deus em forma visível. Ninguém diria, o reino de Deus está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está dentro, Sr. Luiz, dentro de onde? Dentro de nós. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, o que é o reino de Deus então? É uma transformação de consciência. É mudar o olhar. O que é o reino de Deus então que Jesus falou? É nos tornarmos seres mais conscientes, mais pacíficos, mais generosos, mais mansos. Na bem-aventurança, Jesus falou isso. Quem vai ficar aqui na terra? Quem herdará a terra? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Foi a palavra de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Ou seja, se eu oferto misericórdia, eu recebo misericórdia da vida. Se eu oferto amor, eu recebo amor. Então, quando nós estivermos nessa caminhada, todos os seres humanos, o mundo de regeneração já terá chegado. Porque ele vai ter acontecido já dentro da gente. Chico Xavier vivia no mundo de provas e expiações externamente, mas dentro dele, ele já vivia no mundo de regeneração. Porque Chico Xavier foi um dos indivíduos mais meigos, mansos e bondosos que eu já ouvi falar na história humana. Tiveram muitos. Uma Madre Teresa de Calcutá, um João Paulo II, mas o Chico, Yogananda, Paramahansa Yogananda, mas o Chico, aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, Minas Gerais, desculpa, aqui pertinho da Espírito Santo, mais pertinho. Eu estava conversando hoje que Esfera Feliz e Dores, a gente não tem essa divisão não, porque a gente está tão perto que se o Luciano falar que ele é mineiro, eu vou concordar, não, você é mineiro, Luciano. E se eu falar que eu sou espírito capixabense, capixaba, eu sou porque nós somos muito próximos, né? Mas Chico Xavier foi um espírito de luz, um espírito que já vivia nessa era da regeneração. Mesmo nessa época que estamos vivendo, que vivemos do século XX, ele já vivia, porque ele olhava o mundo com olhos de amor. Então esse é o reino de Deus, nos transformar por dentro. E aí está tudo certo. Porque quando a gente pacifica por dentro, tudo chega no lugar. Tudo chega no lugar. Primeiro é dentro da gente. E eu peguei uma outra passagem aqui, ó. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Maravilhoso isso. Do lado de lá não tem como esconder nada não. Do lado de lá nós mostramos quem nós somos. Se a gente tem luz dentro da gente, essa luz vai aparecer. Se a gente tem trevas, essa treva vai aparecer. Se a gente tem os dois, que todos nós temos os dois, isso tudo vai aparecer. No plano espiritual não tem como camuflar nada, no plano físico tem como.
Às vezes a gente pode estar andando do lado, num ônibus, onde na cadeira do lado pode estar um psicopata, e a gente não sabe. Aqui tem como a gente esconder. Da mesma forma, eu posso estar num ônibus do lado, tem um santo ali, uma santa, e a gente também não sabe. Aqui no mundo físico, a matéria abafa o reino do Espírito. Mas no plano espiritual, quando a gente desencarnar, não. Quando a gente chegar do lado de lá, a gente vai ser quem a gente é realmente, a gente vai mostrar quem a gente é. E aí eles falam que, se Deus nos chamar neste momento, nós temeríamos algum olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, a gente teria medo de alguma coisa? Principalmente de um olhar inquiridor? Eu tinha um tio que já desencarnou, ele não era religioso, ele não frequentava a religião. Mas eu nunca vi um homem, já vi vários, mas ele era um homem tão bom, chamava Arseninho. O tio Arseninho, ele era um homem que eu nunca vi brigar com ninguém. Era um homem tranquilo. Se chegasse alguém brigando, ele, calma aí e tal. Você sabe aquele tipo de indivíduo que você percebe que ele caminha sempre tranquilo? Ele gostava muito de futebol, né? Minha mãe era muito próxima a ele, dos irmãos. E o tio Senin, quando nós iniciamos uma reunião de estudo lá em casa, o tio Senin, ele gostava de ir. Só que ele não estava escutando quase nada. Quase nada. Já tinha uns 85 anos, mas ele sentava lá e ficava assistindo a reunião, ouvindo. Ele falava que ele me escutava. Ele escutava. Eu procurava falar mais alto para ele poder escutar. E ele gostava de ficar ali. Pode ser, como é que tá? Tudo bom? Sempre do mesmo jeito. Como é que você está? Tudo bem. E aí um dia eu virei para ele e falei assim, ô tio, o senhor tem medo de morrer? O senhor tem medo de partir? Não, tem não. Quando chegar a hora, eu vou. É interessante isso, meus irmãos, porque a alma, quando ela já está tranquila dentro de si, ela vai se desprendendo de medos, inclusive o medo da morte. Porque lá dentro da alma, ela sabe que a morte não existe. Ela sabe que ela vai continuar viva. Então, geralmente, o medo que a gente tem não é o medo da morte, é o medo do apego. É o medo daquilo que a gente vai ter que deixar aqui. Mas ainda tem, né? Mas já está desapegando bastante. Mas só vai passar dos 100 anos, não precisa preocupar com isso agora não. Mas a questão é que, quanto mais desapegado, o budismo fala isso também, doutrina budista, e o espiritismo fala isso, o evangelho fala isso, na linguagem dos espíritos, quanto mais desmaterializado nós estivermos, que é desapegado das coisas do mundo, mais a gente fica suave, mais a gente fica leve, e mais a gente desencarna com leveza também. Na época de Allan Kardec, teve um grande trabalhador espírita, companheiro de Allan Kardec, da Sociedade Espírita Parisiense, que ele era um trabalhador, um indivíduo muito digno, muito sincero. Quando ele desencarnou, ele se reabilitou tão rápido do lado de lá, porque a gente passa um período ali de adaptação no plano espiritual, que ele se comunicou no próprio velório dele, através de um médium, no outro cômodo, já falando, já estou restabelecido, os irmãos espirituais permitiram que eu falasse aqui para vocês, para servir como força e fé no trabalho. Já estou bem, já estou equilibrado. Se comunicou mediunicamente. O corpo dele estava ali, ele já estava bem do lado de lá. Então, quando o espírito ele vai desapegando das coisas, quando ele vai caminhando com a própria consciência, com a própria sinceridade interna, ele não tem que temer a morte. Ele, quando chega a morte, ele percebe lá dentro dele que é apenas uma passagem. E ele faz essa travessia com muita tranquilidade, até porque ele percebe que não há separação, não há desligamento, né? Os familiares, as almas caminham juntas, reencarnações, centenas de anos, milhares de anos, nós estaremos sempre juntos de alguma maneira. Às vezes uns estão do lado de lá, outros estão do lado de cá, às vezes nos encontramos aqui, às vezes nos encontramos lá, mas nós vamos caminhando junto, evoluindo junto. Então essa consciência da imortalidade da alma, ela não é meramente intelectual. Não basta eu saber que existe vida após a morte. É necessário que eu me desapegue de verdade dos meus apegos aqui,
para realmente sentir essa imortalidade na minha vida, mesmo quando eu estou encarnado, mesmo quando eu estou aqui, né? E aí outra passagem que me chamou a atenção, meus irmãos, é essa aqui, dessa que o Espírito falou. Quando eles começaram a se comunicar, na época de Allan Kardec, ele fala aqui: primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que editamos o Livro dos Espíritos. Bom, Allan Kardec está se referindo a como que o Espiritismo começou a aparecer aqui no mundo e o que isso tem a ver com o autoconhecimento. O Espiritismo começou com os fenômenos. Muita gente não sabe disso. Mas o Espiritismo, ele começou de uma forma mais inusitada do mundo. Já viram aquela brincadeira de copo, de criança? Que eles colocam um copo assim, e as pessoas colocam o dedo em volta, uma prancheta, às vezes o próprio copo, mas vários, e eles fazem pergunta e o copo mexe. Mexe para lá, mexe para cá. Tem essa brincadeira aí, que não deveria existir, né? Não se deve brincar com questões espirituais. Mas a questão é que o copo mexe. Já vi alunos chegando lá em casa, assustado: professor, bateu lá, o que é, rapaz? Não, é porque nós sabemos que o senhor é espírita e nós ficamos muito assustados com o negócio, viemos aqui para o senhor nos orientar. A gente estava brincando com um copo lá em casa, lá eu e os meus colegas de sala, e começamos a perguntar o negócio, o copo mexeu, respondendo mesmo, e todo mundo ficou assustado, saiu correndo, e nós viemos para cá. Falei: calma. Aí expliquei para eles que tem certas coisas que não devem brincar, mas que existe, né? Como estava na minha casa, não estava em sala de aula, eu pude falar coisas sobre espiritismo tranquilo. Em sala de aula a gente não toca no assunto porque a gente pode até tocar no assunto, mas não doutrinar, né? E eu falei: olha, existem entidades, existem espíritos brincalhões que, se vocês liberarem energias aí ectoplásmicas sem saber, muitas vezes tem algum médium que libera e nem sabe, a maioria dos casos é assim. Às vezes aqui tem algum médium que libera energia ectoplásmica e que nem sabe que libera, mas libera. E os espíritos usam isso para poder fazer efeitos físicos. E foi assim que aconteceu na época de Allan Kardec, no século XIX, lá na França. Começaram a ocorrer muitos efeitos físicos, ficou conhecido historicamente como as mesas girantes. Então as pessoas, depois dos bailes, das festas, se reuniam para fazer brincadeiras, colocavam o mão em torno da mesa e faziam perguntas, e a mesa levantava e batia assim, respondendo, tipo, sim, uma batida, não, duas batidas, ou letras, né? Letra do alfabeto, uma batida é a letra A, duas batidas, a letra B, e os espíritos respondiam frases. E isso ficou sendo assim uma coisa meio que de distração para a sociedade parisiense. Aí Allan Kardec era um educador, era um cientista também, mexido em magnetismo. Chamaram Allan Kardec, ele não tinha esse nome ainda, né? Hippolyte Léon Denis Rivail era o nome de Allan Kardec. É o educador, o professor Hippolyte, ou professor Rivail. Chamaram ele lá para ele estudar esses fenômenos. O senhor podia ir lá e olhar para ver o que é isso que está acontecendo. E aí ele começou a estudar. Quando ele começou a perguntar às mesas o que era aquilo, as próprias mesas responderam. Não as mesas. Responderam o quê? Não são as mesas que estão respondendo essas perguntas, mas são almas de pessoas que já viveram aqui na Terra, que estão manipulando a mesa e respondendo as perguntas. Ali, Allan Kardec atinou que estava vendo algo muito profundo, e ele passou a estudar. Depois foi mudando a estratégia dos espíritos comunicados até chegar no processo mediúnico de uma pessoa que é médica. E aí os espíritos começaram a responder perguntas sobre filosofia, sobre história, sobre ciência, tudo. E ali formou-se o Livro dos Espíritos, 1019 perguntas. Em algumas traduções, 1018 perguntas. Depois outras obras básicas. Assim, altas horas de madrugada, eu sempre ouço me chamar. Eu abro a porta, eu olho na minha varanda toda de grade, né? Eu não tenho uma pessoa. Tem dia que eu não quero dormir. De repente, se ela é médium, nem sabe o que é médium, né, mãe? Chama o nome de vai descobrir aí, né? Vai descobrir. Mas acontece isso, acontece. A questão é que Allan Kardec começou a perceber que as respostas que vinham dos espíritos
começaram a ser respostas profundas, que mostravam o significado da vida, falavam sobre o Evangelho de Jesus, falavam sobre o propósito de onde a gente veio, para onde a gente vai, qual é o nosso significado de estar aqui. E aí começou a perceber que era uma doutrina que estava chegando, que não chegou só em Paris, chegou na Europa toda. Mais de 1.000 centros mandaram cartas para Allan Kardec, e ele foi reunindo, de respostas dos espíritos, ele foi reunindo e organizando a codificação. Por que nós estamos falando isso aqui em relação ao autoconhecimento, ao conhece-te mesmo? Porque da mesma forma que a doutrina espírita ela surgiu através de questões físicas, de efeitos físicos, e depois entrou no conteúdo moral, depois vieram os livros, depois vieram os textos e a filosofia espírita, que é a mais importante, que transforma a gente por dentro. O caminho do autoconhecimento, essas práticas de dar uma parada, se a gente não consegue ainda mudar conceitos dentro da gente que a gente tem que mudar, vamos começar por aquilo que é físico, que é parar o corpo. O que é aquilo mais físico que a gente tem? É o corpo. Então, se a gente não consegue parar a mente para poder acalmar e silenciar, que a gente comece parando o corpo. Então, se todo dia a gente parar, pela manhã ou à noite, sentar numa cadeira e observar a nossa respiração, a gente vai perceber que a gente já muda um pouco de vibração. Se a gente estiver aqui ou na rua e a gente fizer uma respiração mais profunda, depois que a gente termina a respiração, a gente percebe que a gente está num estado de consciência diferente. Se uma pessoa falou alguma coisa com a gente, ao invés de a gente reagir, brigar, a gente respirar uma vez profundamente, a resposta vai ser diferente. Se a gente fizer como o Chico dizia, quando alguém nos ofender e vier aquele impulso para poder agredir a pessoa, para poder responder a pessoa, a gente pegar e tomar a água da paz. Como é que toma a água da paz? A gente pega a água e segura ela aqui durante alguns segundos. Depois de uns 10 ou 30 segundos, aí a gente engole a água. E aí a gente vai pensar no que responder. A gente já vai responder diferente, com muito mais sobriedade, com muito mais calma. Então, o campo físico é o início. Que a gente pare um pouco todo dia, senta numa cadeira e respira. Senta o rosto, a cabeça, os ombros, as mãos. Você nem percebe que a gente tem mãos, coisa abençoada que é a mão, faz a gente fazer tanta coisa, nos permite fazer tanta coisa. Os pés, permite a gente andar, a gente sentir os pés lá no chão. Então a gente está ali sentindo o corpo, todo dia, periodicamente. Já é um caminho, já é um início. A gente já está trabalhando o campo físico. Mas aí, se a gente fizer isso todo dia, a gente começa a trabalhar um outro campo, que é o campo mental. Porque a gente vai perceber que nesse momento de parada, a gente visita também a nossa mente, a gente percebe os pensamentos que estão pulando lá dentro. E só nesse momento de parar e observar os pensamentos, eles vão se acalmando. Já viram o processo de decantação da água? A decantação se uma água está muito turva, porque ela está mexendo muito, se você para, a tendência daquela sujeira da água, daquela poeira que está dentro, é o quê? Assentar no fundo. E aí quando a água fica paradinha, tudo aquilo fica assentado e a água em cima fica cristalina. E dá para você ver o fundo. Mas para você poder ver o fundo, a água tem que estar calma, quieta. Para a gente poder ver o fundo da nossa alma, a nossa mente tem que estar quieta. Ela tem que estar em silêncio. Aí a gente vai fazendo essa visita. Então, se a gente faz periodicamente essas pausas, uma leitura, uma meditação, uma oração, a gente vai percebendo que a gente vai visitando mais o nosso eu profundo, nosso eu interior, na linguagem Carl Gustav Jung, o self, que é o espírito imortal. E aí a gente vai sentindo a presença de Deus dentro da gente, de uma forma muito natural. Ele não vem falar assim, ô Rosélio, ô Avelina, escuta isso aqui. Não. A gente sente a presença de Deus como a nossa própria presença profunda, que Ele está lá dentro da gente. A lei dele está na nossa consciência, que Ele está dentro da gente.
Então basta a gente visitar o nosso eu interior. E aí nesses momentos de pausa, a gente vai vendo um revigoramento, a gente vai sentindo um revigorar das energias. E sempre quando a gente sai desse momento, a gente sai melhor, mais preparado, as coisas estão mais assentadas. Então se a gente não tiver esse momento de introspecção, é muito difícil fazer o caminho do autoconhecimento. Tem que fazer essa pausa. Aqui pode ser uma pausa dessa também. A frequência é uma reunião de estudo, é uma palestra pública, porque são momentos onde a gente deixa as preocupações lá fora e visita energias superiores e mais profundas. E a gente pode fazer isso na nossa casa. Agora é necessário perseverança. Tem que ser todo dia, porque a mente tende a sabotar esse processo. Vai chegar um dia e falar, não vou fazer isso hoje não, e eu não quero, vou para a rua, vou assistir uma televisão, vou assistir uma Netflix, vou fazer alguma coisa, parar, meditar, orar, ler um livro. Não. Então a mente ela tende a sabotar, é natural. Mas se perseverar, com o tempo isso vai se tornando um hábito. E depois que se torna um hábito, aí pronto. Aí vai transformando a gente por dentro. Então, meus irmãos, o estudo da noite de hoje é esse singelo estudo. Lembrando que esse autoconhecimento a gente esbarra no nosso ego. Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente esbarra naquilo que nos prende, às vezes, à vaidade, ao orgulho, à fraqueza humana. Mas se a gente continuar, a gente vai deixando isso de lado e a gente vai acessando a alma, o espírito imortal. Jesus passou por essa experiência, meus irmãos. Eu vou fechar o estudo aqui com a experiência dele. Porque, lógico, que ele superou rápido a experiência. A gente ainda vai engatear muito. Mas Jesus, quando ele estava quase sendo preso, ele foi para um jardim chamado Getsemane, um local, e lá ele já previu que ele ia ser preso e que ele ia ser crucificado. Aí ele pediu aos discípulos para orar junto com ele. Mas os discípulos oraram? Não, os discípulos dormiram. Eles dormiram. E aí Jesus foi, orou. Quando ele voltou para ver se os discípulos estavam orando, estavam dormindo. Ele fala assim, mas nem nesse momento vocês não podem orar comigo? Aí eles acordaram, ficaram sem graça. Jesus voltou a ficar sozinho de novo. Começou a orar. Quando retornou, o discípulo estava dormindo de novo. Fez isso 3 vezes. Até que nessa oração de Jesus, é como se dentro da cabeça dele tivesse passado tudo o que ia acontecer com ele, o processo de crucificação. Foi doloroso no ápice, né? Fisicamente, emocionalmente, todo mundo fugiu, todo mundo sumiu, né? Todo aquele pessoal que ele curou, que ele esclareceu, cadê aquela população, cadê aquelas milhares de pessoas que o ouviram no sermão da montanha? Sumiu todo mundo, aquele foi preso, sumiu. Pedro, que falou que nunca ia, né, ficar longe dele, o negou 3 vezes antes do galo cantar, né? Mas depois ele se arrependeu e ele retornou com muita força. E foi o apóstolo que liderou os discípulos na Casa do Caminho, que é como ficou sendo chamada local que eles atendiam os necessitados, depois que Jesus partiu. Mas fato é que Jesus previu tudo isso. E diz que a dor foi tão grande nessa oração dele, que ele chegou a transpirar sangue, que está lá no Evangelho. E nesse momento ele fala, Senhor, se possível, afaste-se de mim esse cálice. Cálice significa essa provação, essa dor. Nesse momento é o ego falando, é o ser humano, Jesus falando. Mas logo após, o Espírito Imortal assume e fala assim, mas não seja feita a sua vontade, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Ou seja, ali ele já conseguiu superar, naquele momento de introspecção, toda a dor que ele ia passar. Tanto é que ele passou por toda a dor de forma serena. E ele fez esse processo durante a oração. Então essa é a nossa luta. A gente vai encontrar as nossas sombras que não querem que a gente progrida, que a gente evolua. Mas é necessário a gente orar, trabalhar incessantemente, estudar e perceber a luz que a gente tem dentro da gente, perceber que a nossa alegria é muito maior quando a gente segue o caminho de Jesus. Meus irmãos,
Um grande abraço a todos, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Uma menina aí nos assistiu também, né? Uma adolescente já, né? Muito obrigado pela presença, tá? E que a gente possa continuar caminhando nesses caminhos iluminados pela doutrina espírita que Jesus sempre nos trouxe. Precisando, Luciano, só chamar que a gente vem com o maior prazer, com a maior alegria. A prova que Jesus deu para nós, seres humanos, que ele deixou a morte dele, tudo triste, né? Só fez o bem. Mas teve uma coisa muito alegre, minha mãe, sabe por quê? Sumiu. Que depois... A mãe dele, João Batista. Não, a mãe dele. Mas depois ele voltou e mostrou que a morte não existe através da ressurreição, né? Então ele provou que ele era mais poderoso que a própria morte. Nós somos também. Um abraço a todos, meus irmãos. Obrigado.